PISA 2022, Brasil fica entre os piores países em matemática, leitura e ciências. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, e o Ministério da Educação, o MEC, publicaram nesta terça-feira, ontem, dia 5, os resultados da análise comparativa do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2022. Ao todo, 81 países foram contemplados com o programa avaliativo para alunos de 15 anos, nas áreas de ciências, leitura e matemática. Com a participação de 10.798 estudantes de 599 escolas das redes pública e privada, o Brasil apresentou índices baixíssimos e permaneceu na parte inferior da tabela. Aplicado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o PISA 2021 foi adiado para 2022 em função das restrições impostas lá na época do Covid. Dos 10.798 alunos que participaram do programa, 73,1% são provenientes da rede estadual, 81,9% estão matriculados no ensino médio, 96,5% de escolas em áreas urbanas e 76,4% de escolas em zonas rurais. Apesar de manter praticamente as médias de 2018, o teste mostrou que 7 a cada 10 alunos brasileiros não conseguem, ao menos, resolver problemas simples de matemática, como, por exemplo, a conversão de preços em moedas distintas, e apenas 2,6% dos alunos em algum dos requisitos atingiram níveis 5 e 6. A avaliação registrou que 50% dos estudantes não conseguem interpretar o conteúdo principal de um texto. A média geral para a temática é de 26%. Meu Deus. Já nas ciências, 55% dos alunos brasileiros não compreendem o mínimo esperado para a disciplina, como, por exemplo, a explicação básica de fenômenos científicos. Até mesmo os estudantes com melhores condições sociais apresentaram desempenhos abaixo da média internacional em matemática, inclusive de outros alunos com o mesmo perfil econômico. O país ficou em 52º no ranking geral de leitura e em 61º em ciências. Do total de brasileiros, 73% ficaram abaixo do nível 2 em conhecimentos matemáticos. Já na avaliação internacional, com os 81 países, o número cai drasticamente para 31%, podendo atingir de 0 a 600 pontos na avaliação. A média analítica estabelecida pela OCDE foi de 476 pontos em leitura, 485 em ciências e 472 em matemática. O Brasil não atingiu a média em nenhuma das áreas, ao contrário, esteve entre os 20 piores países nessas disciplinas, em matemática e ciências, e entre os 30 piores em leitura. Ai, ai. Nossa, Briguê, essa atinge o... O Brasil, mais uma vez, pisa na bola. Ah. Né? É sempre, desculpe o trocadilho, mas é inevitável, o Brasil mais uma vez pisa na bola. Eu estava comentando ontem no KGB sobre as declarações do ministro Camilo Santana, que me fizeram lembrar um outro ministro da Educação que nós tivemos, que foi o Paulo Renato. Paulo Renato foi o ministro da Educação do Fernando Henrique. E numa divulgação desses testes internacionais, ele disse que o Brasil ficou em último. Ele falou assim, poderia ser pior. Mas aí a gente fica imaginando, o que poderia ser pior do que estar em último lugar? Né? E aí o Olavo fez um artigo na época dizendo, poderia ser pior. O que pode ser pior do que estar em último lugar? E o Camilo Santana disse mais ou menos algo assim, olha, nós não melhoramos, mas também não pioramos. Assim, olha, parabéns aí por conseguir se manter nessa, né? Por não piorar. Basicamente ele disse, ele parabenizou, tá? Aí alguns setores da educação brasileira por não piorarem, tá certo? Mas o que significa não piorar? É que existe uma diferença fundamental entre o PISA e o Campeonato Brasileiro da Série A.
No Campeonato Brasileiro da Série A, os últimos 4 times, eles caem para a Série B. No ranking do PISA, não. Os últimos não caem. Eles não são rebaixados, então eles continuam lá. Então é como se assim o time ficasse em último lugar. Pega o último lugar do Campeonato Brasileiro desse ano, o América Mineiro, né? Tá lá em último lugar, 20º lugar. Aí ele não cai, mas aí você vai lá e parabeniza. Ó, parabéns, viu? Parabéns por se manter assim no último lugar. É mais ou menos a mesma coisa que o ministro fez, entendeu? Parabenizando a estagnação no abismo, a estagnação no fundo do poço. É isso, estamos celebrando, né? O Camilo Santana teve, assim, precisa ter um certo talento para isso, viu? O Camilo Santana teve, assim, a coragem de celebrar a estagnação no fundo do poço. É isso que o Brasil está celebrando agora, a estagnação no fundo do poço. Mas isso não é obra de pouco tempo, não. Isso é uma coisa, isso é algo que foi minuciosamente planejado durante muitos e muitos anos. Essa é a educação do país que tem como patrono, eu diria melhor, padrasto, o Paulo Freire, que é o patrono e padrasto da educação brasileira, é o Paulo Freire, né? Então, é natural que isso aconteça. Mas a gente precisa ver o seguinte, não é só o Paulo Freire o culpado. O Paulo Freire é mais ou menos um símbolo. Existem 2 nomes que têm que ser colocados na roda. Primeiro, de uma pedagoga argentina chamada Emília Ferreiro, cujos métodos de alfabetização são aplicados no Brasil. Não é o método do Paulo Freire. Aliás, porque o Paulo Freire não tem, por assim dizer, um método. O método aplicado na maioria das escolas públicas brasileiras é o método da Emília Ferreiro, tá? É esse desastre que causa na leitura e nas outras disciplinas também, porque da leitura depende das outras disciplinas, né? E também é algo meticulosamente planejado por um sujeito chamado Demerval Saviani. O Demerval Saviani, que organizou todo esse esquema da educação brasileira. E aí o que você vê? Você tem o pessoal lá no CONAI, né? A Conferência Nacional de Educação, né? Que agora vão levar as resoluções do CONAI para o Congresso Nacional. Né? Eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados em fazer a revolução, né? Você lembra da marchinha que eles cantaram aqui no Paraná, em Curitiba, na reunião do CONAI, sim, na última reunião do CONAI? As bichas, as trans, as bias sapatão, estão tudo organizada para fazer revolução. O resultado só pode ser esse, né, Camilo Santana? Se a preocupação é fazer as bichas, as trans, as bias sapatão, estão tudo organizada para fazer revolução, a educação é óbvio que fica em segundo plano, né? Elas querem fazer a revolução, elas querem o poder, elas querem o poder, né? E então o resultado vai ser esse mesmo, né? Vai ser, logicamente, esse mesmo. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Eles estão preocupados em proibir o homeschooling, porque o desempenho das crianças que estudam em casa, que estudam com as suas famílias, é muito melhor do que o desempenho, esse desempenho aí que foi avaliado pelo PISA. Tá? Porque o homeschooling é uma formação, eles estão, né? Eu, com todas as críticas que eu tenho aos militares, mas os colégios cívico-militares não são colégios dos militares, exato, não são quartéis. Exato. Tá? É um método de organização que deu certo. Tá? O desempenho dos estudantes em colégios cívico-militares é muito melhor do que isso. Se o PISA avaliasse o pessoal dos colégios cívico-militares, a gente estaria muito na frente. Sim. Tá? A gente estaria bem na frente de outros países. Estaria bem melhor a nossa situação. É por isso que a esquerda não quer que os colégios cívico-militares sejam implantados. É por isso que a esquerda não quer permitir a educação domiciliar.
Aliás, vamos soltar uma matéria hoje sobre a brilhante defesa que a doutora Isabelle Monteiro fez lá no Congresso Nacional, na audiência do Senado sobre homeschooling, tá? Vai sair agora matéria do nosso querido João Magalhães. Olha, me emociona, Isso. porque o trabalho da doutora Isabelle é excelente, primoroso. né? Inclusive, ela tem um curso aqui no BSM, tá? Um curso sobre homeschooling no BSM. Então, por isso que você tem que assinar o BSM. Você vai ter esse tipo de conteúdo que você só encontra por aqui. Então, tem um curso sobre homeschooling no BSM. Se você assinar o BSM, você tem acesso a esse curso. Vamos falar então, pedir aqui já, essa edição já está chegando aqui ao final, mas a gente vai... eu iria trazer mais uma pauta aqui, Briguet, que a Câmara aprovou uma emenda proibindo a linguagem neutra no setor público. E porque eu acho que emenda justamente com esse assunto aí da educação. Beleza. Pelo menos uma medida ali, né?